iniciou, na verdade, primeiro, antes de começar o seminário, começou com o trabalho dos Surfistas de Cristo, através do pastor Robson, e mais dois rapazes que foram assistir um campeonato de surf. Ele era surfista profissional em Florianópolis, e lá ele viu um movimento chamado Surfista de Cristo. E ele achou interessante e foi participar das reuniões e trouxe isso para Guarapari, mais ou menos em 89. E esse grupo, a primeira reunião foi no restaurante da mãe, do Baião, que hoje, né, para nós é o pastor Robson, mas era o Baião. Então, ele começou a desenvolver esse trabalho, como ele viu lá, e foi tomando uma proporção muito grande. Começou com 7, depois foi 17, depois 30, e foram mudando de lugar, até que conheceram o pastor Larry, eu acredito em 89 para 90, e o convidaram para fazer parte, pregando, porque eles não tinham pastores. É um grupo grande, mas não tinham pastores. Reuniam pessoas de outras igrejas que vinham fazer música, que davam testemunho, mas até mesmo o próprio Baião dizia que quase ninguém ali era crente, era mais um despertar. Mas o evangelho estava sendo pregado, muitas pessoas estavam chegando naquele tempo, uns foram convertendo, outros por curiosidade, outros interesses, alguns rapazes interesse em moças e moças interesse em rapazes, porque estava tendo um movimento muito grande na cidade, surfistas, atletas. E assim se iniciou o SDC, né, que era o Surfista de Cristo. E iniciou-se o seminário, na verdade foi na casa do pastor Larry, na sala, onde eles reuniam aqueles mais interessados, e começou a ensinar teologia na sala da casa dele. E entre essas aulas estava o Baião, e um dia ele entendeu que o amor não era um sentimento. Então, como ele mesmo testemunhava, ele dizia que achava que o pastor Larry estava viajando, que sempre ouviu que amor é um sentimento, amor é paixão. Só que naquela reunião, naquela aula, o pastor disse que o amor não é uma emoção. O amor ele produz emoção, mas o amor é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. E Deus queria tudo. E naquela reunião, o Baião disse que ele tinha um sonho ainda de ser um surfista profissional, de ser campeão brasileiro, quem sabe até ir disputar o Mundial. Só que naquele dia ele foi confrontado pelo Espírito Santo e ele resolveu entregar tudo e foi falar com o pastor Larry. Pastor Larry, é tudo, pastor Larry, é tudo. Deus só aceita tudo. Com o passar dos anos, a igreja foi tomando forma, foi registrado, foi chegando outras pessoas, que era uma igreja só de jovens, então foram chegando famílias e tudo. Eu cheguei nesse tempo, cheguei solteiro, e em 91 me converti e me casei, e começamos a sempre estar envolvido na obra de Deus. E em 93, já com a igreja já fundada oficialmente há 3, 4 anos, um grupo de rapazes começaram a ir para o seminário, porque o pastor Larry, ele veio da Missão Betânia, e tinha fundado um seminário, tinha estudado no seminário Bethany, né, em Minnesota, nos Estados Unidos, e veio para o Brasil, ficou um tempo no Paraná, e depois foi para Fabriciano, iniciou lá um seminário em Coronel Fabriciano. Ficou lá por 25 anos e veio para o Brasil, começou a trabalhar conosco, né, na igreja, e no decorrer do tempo ele começou a pregar sobre missões, sobre ir para o campo missionário. Então se despertaram 3 alunos em 93, e esses 3 alunos foram para o seminário. Quando voltaram muito animados. O pastor deu oportunidade para eles pregarem na igreja, e eles incendiaram a igreja. Então ficou todo mundo muito agitado, muito animado, e querendo se preparar mais, querendo estudar mais, e começamos a ir atrás do pastor Larry para querer estudar, querer se preparar, porque nós vimos a diferença de um ano desde o seminário, como que eles desenvolveram. Então nós ficamos impressionados, e nesse ano o pastor Larry recebeu 26 formulários na mesa dele, de alunos querendo ir para o seminário, de membros da igreja. E a igreja devia ter talvez umas 100, 120 pessoas,
E de repente, né, em 2 anos, saem 29 pessoas para o campo, para estudar no seminário, para se preparar para ir para o campo missionário. E quando voltamos para cá, tinha a igreja, e já tinha um grupo que tinha feito estágio, voltou para o seminário, e nós voltamos para o seminário em 4. E depois continuamos aqui trabalhando na igreja, fazendo discipulado, visita, culto, fazíamos muito retiro, campeonato de surf, futevôlei, tudo que envolvia jovem, gente para trazer para a igreja, nós fazíamos. E quando foi em 98, eu e o pastor Marcos fomos consagrados pastor da igreja, junto com o pastor Larry. E em 99 o pastor teve uma ideia de começar um seminário interno, porque quando ele estava assinando um cheque para nós pagar nossa mensalidade no seminário, que pagava assim, um salário mínimo por mês, e tinham 29 ou 30, ele testemunhava para nós que um dia ele estava assinando um cheque, e eram 29 ou 30 salários mínimos na época, e quando ele estava assinando, ele olhou para o cheque e ele pensou, eu posso fazer um seminário mais barato que isso. Então pensou em repetir isso aqui em Guarapari, que a filosofia até hoje, trabalhamos com nossas mãos e confiamos em Deus para o sustento. E aí em 2000 nós estávamos numa reunião, o pastor Larry disse que se ele tivesse um casal para o ano que vem ajudá-lo, ele começaria o seminário interno. E estávamos numa reunião, 12, 15 pessoas, e eu senti de Deus que seria eu. E eu senti que era eu, mas não falei nada, também ninguém falou nada. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que era segunda-feira a reunião, era pela manhã até às 11 horas mais ou menos, e a André me perguntou como tinha sido a reunião. Geralmente ela não perguntava, e eu disse que a reunião foi boa. Ela perguntou o que foi falado. E eu falei, coisas da Bíblia, coisas de livro, conversas sobre a igreja, coisas da semana que eu tinha que fazer. E ela insistentemente perguntou, e mais alguma coisa? Eu achei um pouco estranho, porque nunca tinha perguntado assim, quando eu voltava das reuniões. Aí eu disse, o pastor Larry falou uma coisa. Ela, o quê? Ele disse que se o ano que vem tiver um casal, ele começa o seminário interno. E ela estava fazendo almoço, ela virou para mim e disse, somos nós, né? Eu falei, você vai? E ela disse, para fazer algo de Deus, até no barraco de lã no meio do mato eu vou. E assim nós viemos, e uma aventura. Se eu for falar aqui sobre como começou, talvez ia demorar muito tempo, mas assim que iniciou a seminário. Bom, a expectativa que eu tinha no início do seminário, tudo era muito novo. Eu tinha passado por 2 seminários já estruturados, e chegar aqui e começar um seminário do zero, sem recurso, e nós, quando chegamos aqui, não tínhamos nem lugar para dormir à noite. E ali nós iniciamos e morávamos lá embaixo na casa da dona Raquel, quem está situado aqui no seminário sabe. E vimos para cá dar aula, e as aulas começaram em vários lugares, em varanda, em palanque, às vezes no templo, e construindo os dormitórios, tudo muito precariamente, a gente fazia tudo. Então a expectativa assim, da coisa crescer, o seminário crescer, de chegar mais gente, de formar alunos, mas na verdade assim, saber mesmo exatamente no que ia dar, não dá para imaginar que chegaríamos como estamos hoje, né? Então, mas sempre aquela expectativa de crescimento, e muito animado, muita fé, que o pastor era um homem muito positivo, muito cheio de fé, um visionário mesmo. Então, assim, isso nos carregava, né? Nos motivava a avançar, a fazer qualquer coisa, comer qualquer coisa, dormir em qualquer lugar para ver a obra de Deus avançar. Então a expectativa sempre foi que nós iríamos crescer. Até onde, não sabíamos. O seminário hoje é interessante de dizer que nós nunca perdemos nossa essência. Assim como nós iniciamos com essa fome, esse desejo
ganhar o mundo para Jesus, de enviar missionários para os confins da terra. Nós temos essa visão e acho que dormimos e acordamos com esse mesmo anseio de como nós iniciamos. Então, muitos motivos para agradecer por tudo que nós já temos vivido até hoje, mesmo as coisas difíceis, nós temos aprendido a superar na medida do possível. Tem muitas coisas para agradecer e assim uma coisa que tem ficado muito forte esse ano é agradecer pela igreja. A igreja é um lugar fantástico. A igreja é onde que a gente encontra os irmãos, onde nós temos comunhão, onde nós recebemos uma palavra de esperança, uma palavra de edificação, de exortação, um conselho, uma direção. A igreja ela é generosa. Eu sou muito grato a Deus por participar dessa igreja. Essa igreja sempre cuidou de mim, sempre cuidou da minha família. Todos aqueles que passaram por dificuldade, eu já vi a igreja se mobilizando para ajudar, para fazer qualquer coisa, assim. Então tem sido surpreendente. Eu sou grato a Deus pela igreja SDC, pelos irmãos do seminário, pelos pastores, pelos missionários, todos aqueles que estão envolvidos nessa obra. Então não tem uma coisa específica para agradecer. É como você falar de pessoas, pode ser que você deixe alguém de fora, mas assim, muitas coisas para agradecer mesmo esse ano, e com muita expectativa, mais uma vez, quero dizer aqui para o ano que vem. Então obrigado, família SDC, vocês são uma bênção e amo vocês demais. Shalom para todos.